O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Estamos reunidos na casa de Pai José Cambinda e daremos início aos trabalhos da noite de hoje. Deus meu Pai, Jesus, Mestre e Amigo, vos pedimos o nosso melhoramento moral a fim de combatermos nossas mazelas e imperfeições adquiridas nas diversas reencarnações. Perdoa-me, Senhor, porque pequei por orgulho, egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças de não mais falhar e a coragem de reparar todos esses erros, que assim seja. Nosso irmão Nuno fará a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Coisas invisíveis. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas, que lhe sustentam o habitat, condicionando as suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital de esfera em que respira, no que os dedos mortais são susceptíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Teremos na noite de hoje o nosso irmão Emerson, filiado ao grupo Cantinho do Negro de Volta Redonda. Ele falará para nós o tema preocupação. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos aqui mais um encontro para a gente conversar um pouquinho e talvez introjetar e aprender aquilo que o Mestre Jesus nos deixou, nos ensinou e exemplificou. Hoje eu gostaria de convocar todos vocês a conversarmos um pouco sobre a preocupação. Nós somos educados desde criança a sermos preocupados. Tivemos pais preocupados, situações em que fomos estimulados à preocupação, mas se lembrarmos de uma das lições do Mestre Jesus, dentre tantas, onde somos convocados a deixar a preocupação de lado, se lembrarmos de uma das suas orientações, era que olhássemos os lírios no campo e as aves no céu. E ao pararmos para observar as aves e os lírios, vamos observar que nenhum deles trabalha,
né, da maneira com que nós concebemos trabalho. Nenhum deles evoca, de certa forma, algum tipo de esforço para obter alguma coisa. O lírio nasce no campo e possui a roupa mais bonita que nenhum rei é capaz de ter. As aves no céu nos encantam com o seu canto, constroem seus ninhos, mas não cultivam aquilo que vai ser o alimento delas, apesar de elas colaborarem muito, né, com a disseminação de sementes, mas não faz parte do trabalho delas produzir para consumir. E elas têm o alimento. Se o lírio e as aves possuem a assistência divina na produção do seu alimento, por que nós, que somos concebidos, né, à imagem e semelhança do Pai, ou como o próprio Cristo nos disse, nós somos deuses, né, possuímos a centelha divina dentro de nós, por que conosco não seria diferente? Deus iria nos abandonar e nos deixar à sorte? Então, por que nos preocupar com as condições, com as situações ou com as aflições da vida, acreditando que estamos, de certo modo, deixados de lado? Porque quando nos preocupamos ou nos preocupamos, né, geramos uma ocupação com algo de forma antecipada, é como se, de certa forma, ou de alguma maneira, nós estivéssemos desamparados. E estar desamparado geraria a angústia que a preocupação gera. Mas compreendemos que a assistência divina nos é dada, sempre. Mesmo quando, de repente, nós pensamos que estamos sendo abandonados pela assistência divina. Geralmente é quando a aflição se instala. E aí nós pensamos, de certa forma, que estamos abandonados da paternidade divina. Mas se Deus é um Pai que, de certo modo, né, não nos desampara, não nos dá nenhuma forma de abandono, e esse Pai conhece a cada um de nós e compreende as nossas necessidades, preocupar-se com algo ou preocupar-se com algo, ou seja, gastar toda a nossa energia psíquica, fluídica, emocional, desgastar-se com algo que a gente julga que vai acontecer de forma muito ruim, ou que quando chegar, talvez algo até que nem chegue, mas a nossa preocupação gera uma fantasia, né? Quando chegar nós vamos estar desamparados, ou não vai acontecer como nós queremos. Isso faz pensar, talvez, que tenhamos cultivado a ideia de um Deus injusto. Não de um Deus bom e justo. De um Deus que desampara. Não de um Deus que acolhe e está conosco na caminhada, está sempre ao nosso lado. Para a gente falar um pouquinho da preocupação, eu vou fazer a leitura, para ser bem fiel à escrita do Espírito, do livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed. E no capítulo específico sobre a preocupação, ele fala assim para a gente: se acreditarmos, porém, que nossa felicidade ou infelicidade venha de coisas externas, do acaso ou das mãos de outras pessoas, estaremos dificultando nosso crescimento e amadurecimento interior. Então, é muito comum que nas nossas preocupações a gente deposite na mão dos outros a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Depositamos nas coisas externas, nas pessoas, no emprego, num bom curso ou num bom salário, depositamos em coisas externas a nossa felicidade. E só de pensarmos assim, já estamos agindo de certa maneira de forma muito imatura, uma imaturidade espiritual, que denota, que denuncia da nossa parte que precisamos amadurecer um pouco mais e de fato reconhecer esse Deus, essa paternidade divina que cuida e ampara e que não vai mudar o curso das coisas só porque nós queremos, e principalmente das coisas que vão acontecer de forma a serem benéficas para nós. É um Deus que também diz não.
E o não é importante para o nosso amadurecimento. Achar que sempre temos que receber sim, que as coisas sempre têm que acontecer do nosso modo, da nossa forma, no momento em que queremos e do jeito que queremos, é como aquela criança mimada que não ouviu não em nenhum momento da vida dela e que quer sempre que as coisas aconteçam no seu tempo, do seu modo. E ele continua. Por mais que se preocupe, a reunião de todas essas preocupações não poderá mudar coisa alguma em sua vida. Então o Espírito está trazendo algo para a gente muito real. Assim. Se nós reunirmos todas as nossas preocupações, tudo que nós tivemos de preocupação até hoje, essa preocupação não vai dar conta, não vai resolver os nossos problemas. Então unir todas as preocupações, seja com um filho, seja com a iminência de um desemprego, seja com uma questão de saúde, a reunião de todas essas preocupações não vai dar conta de resolver o problema. Então, a energia gasta com a preocupação, o desgaste com a preocupação pode ser empregado na resolução da situação ou para quando o problema, o possível problema surgir, a gente ter a energia suficiente para dar conta dele. Porque em dado momento vai acontecer de que nós vamos nos desgastar tanto, vamos desprender tanta energia pré-ocupados, ou seja, se ocupando de maneira antecipada, e quando um problema se instala, quando ele surge, a gente já tem um desgaste emocional muito grande, um desgaste fluídico muito grande. E, de certo modo, quando a gente duvida dessa paternidade divina, desse amparo de Deus, no momento em que nós venhamos a precisar ou enfrentar alguma situação, é um modo, de certa forma, de demonstrar ainda a pequenez da nossa fé. O quanto essa fé é diminuta, é pequenininha. E o que nos foi orientado é que essa fé fosse basicamente do tamanhozinho de um grão de mostarda, que é muito pequenininho. Então, basta que nós tenhamos uma fé muito pequena. Né? Então, não foi nos exigido nenhuma fé do tamanho de uma montanha, mas do tamanho de um grão de mostarda. E reunir todas as nossas preocupações, pensando que elas solucionarão os problemas, é demonstrar a nossa falta de fé na paternidade divina. Vamos ver o que o Espírito Hamed tem a nos orientar ainda mais. Ele fala o seguinte para nós. Por que então a nossa desmedida preocupação com o destino dos outros? Repararam como a gente, além de se preocupar conosco, ainda nos preocupamos com os outros, como vai ser a vida de um filho, como vai ser a vida de uma filha, como vai ser a vida de um amigo, como vai ser daqui para frente, o fulano que perdeu o emprego, e a gente vai se preocupando com os outros. Por que então que a gente acha que a nossa desmedida preocupação com o destino dos outros vai resolver a situação dos outros? Por que tentamos forçar as coisas para que elas aconteçam? As almas estão vivenciando o útil e o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades naturais e divinas. Então, olha que ideia interessante desse Espírito. Nós estamos vivendo, mesmo a situação difícil da nossa vida, mesmo a situação complexa que envolve a nossa vida, estamos vivendo o necessário para o nosso crescimento e aprimoramento quanto espíritos. Então, por que se preocupar com essa situação? Mesmo que seja, por exemplo, a iminência de uma doença. A gente faz um exame, abre lá o resultado do exame e com a nossa imprudência a gente quer abrir e tentar solucionar o que está ali ou desvendar o que está ali sem sermos profissionais daquela área. E de repente o médico abre o exame e fala assim, você está bem. Mas na nossa falta de compreensão, na nossa ansiedade e na nossa preocupação, a gente enxerga a doença naquilo que nós não somos profissionais daquela área. E aí olhamos os índices do nosso exame
supomos uma doença e corremos para as redes sociais, para o Google, por exemplo, e vemos algo que vai nos deixar ainda mais preocupados. Então, por que não esperar o momento certo? Olha como a preocupação age, aliada de mãos dadas com a ansiedade. Por que não esperar o momento certo, de levar ao médico, ele ver o resultado e de repente nos tranquilizar? Ou talvez preocupar-se com algo que possa vir depois do que o médico dizer e não se preocupar com antecedência. Então, tudo que nós estamos vivendo e que nós nos preocupamos faz parte do aprimoramento, do convite ao aprimoramento, do convite a nos tornarmos melhores. Podemos orientar, amar, apoiar, ajudar, mas jamais achar que sabemos melhor como as outras devem ser, como as criaturas devem se comportar. Então, determinada família está preocupada com o filho. E os pais julgam saber o que é melhor para o filho. Nós afirmamos que julgam, por sermos profissionais da área de psicologia. É muito comum chegar pais dizendo que sabem o que vai fazer o filho feliz. Não sabemos. Nenhum de nós, nem eu enquanto psicoterapeuta, nem o pai vai saber o que é melhor para o filho. Mas supomos que o pai diga que sabe o que é melhor para aquele filho. E talvez nessa preocupação, nessa ansiedade, ele se esqueça de que o filho também está amparado pela paternidade divina e que Deus não vai deixar o seu filho viver uma experiência dolorosa, a não ser que esse espírito sob o livre-arbítrio opte por viver um caminho mais equivocado. Talvez, por exemplo, se entregando a um vício pernicioso, bastante doentio, e talvez aquele vício possa acarretar um prejuízo muito grande àquele espírito. Mas foi uma escolha dele. Foi uma escolha que parte de que lugar aquele espírito está na sua jornada evolutiva. Então, nós vamos deixá-lo, abandoná-lo? Não, nós vamos oferecer a ajuda, a mão, o amparo, mas ele só segura a mão se ele quiser. Em nossa casa de trabalho, há um que se chama Grupo de Apoio Cantinho do Nego, há um guia espiritual que sempre fala para a gente assim: você pode levar um cavalo até a beira do rio, mas você não pode forçá-lo, obrigá-lo a beber a água. E assim é com todos. A gente pode ensinar o caminho, amparar, dizer aquele lugar ali é bom, te faz bem. Mas a gente não pode obrigar ninguém, não temos esse direito, porque nem os espíritos mais esclarecidos do que nós violentam a nossa escolha, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então você vai e direciona, é por ali, o caminho é aquele ali. Mas se o espírito vai trilhar esse caminho, aí é uma escolha dele. Ele é livre para essa escolha. E esse mesmo espírito, esse mesmo guia espiritual diz o seguinte: você pode cair no buraco, mas eu não vou cair com você. E no fundo de todo poço existe uma mola que te impulsiona, te joga de volta para fora. Então, reencarnacionistas, sabendo de toda possibilidade de existências múltiplas, de vidas múltiplas, não sabemos quando essa mola propulsora que vai jogar a pessoa para fora desse poço vai agir. Pode ser nessa vida ou na próxima, mas ela vai acontecer. A ajuda vai aparecer. O acordar deste espírito vai acontecer, porque nenhuma ovelha se perderá. Nos foi dito desta forma. Então, quando a gente se preocupa com alguém e a gente acha que pode ajudar e a gente acaba violentando, de certo modo, o livre-arbítrio daquela pessoa, a escolha daquela pessoa, cabe a nós perceber que ela não está desamparada, ela não vai ter chances, não vão faltar chances para ela sair daquele lugar, daquele estágio em que ela se encontra, e que no momento dela, no momento certo, ela desperta. Ela acorda e sai daquele lugar. Então,
vamos tirar a pretensão de acreditar que nós sabemos o que é melhor para os outros. Vamos deixar que as pessoas vivam suas experiências, e isso não quer dizer abandoná-las, mas é acompanhar até onde elas permitem que nós vamos acompanhá-las. Porque nós fazemos isso com os guias espirituais. Eles não infringem nosso livre-arbítrio, só os espíritos equivocados é que não respeitam o nosso livre-arbítrio, mas os bons espíritos respeitam as nossas escolhas, nos guiam e nos amparam até determinado lugar. Desde que lá nós queiramos a companhia deles. Se nós não queremos, eles não nos obrigam, mas continuam nos olhando de fora, nos amparando de fora. E o Espírito Hamed continua. No entanto, é importante não confundirmos preocupação com prudência ou cautela. A previdência e o planejamento para que possamos atingir um futuro promissor são desejos naturais dos homens de bom senso. Na realidade, preocupação quer dizer aflição e imobilização. Então veja, preocupação não é prudência, não é cautela. Eu estou preocupado, mas é porque sou uma pessoa prudente, eu quero que tudo corra certo. Eu sou uma pessoa cautelosa. Não, preocupação não é a mesma coisa que cautela e prudência. A preocupação é uma aflição e imobilização. Pessoas preocupadas paralisam. Pessoas preocupadas não vivem o presente. Se angustiam com ideias equivocadas que a gente nem sabe ao certo se vai acontecer. Mas a gente cria aquela ideia, nós de certa forma colocamos pensamentos ruidosos que nem sabemos se vai acontecer, se aquilo vai acontecer. Mas nos enchemos desses pensamentos cheios de equívoco, de erros, de inconsistências, e ficamos ali alimentando esses pensamentos. E eles acabam, de certo modo, atrapalhando muito o nosso contato com o presente e também com os guias espirituais. A preocupação excessiva com fatos em geral e com o bem-estar de pessoas está alicerçada em muitas ocasiões em um mecanismo psicológico chamado autodistração. O que seria isso? É como se eu estivesse desviando a atenção de mim e direcionamos para o outro. Normalmente, as pessoas preocupadas, que se preocupam com exceção, de forma excessiva, que se preocupam, ou seja, ocupam antes daquilo ter acontecido, normalmente essas pessoas estão desviando a atenção delas mesmas, dizendo que ali elas estão sendo caridosas, que elas estão sendo cuidadosas com os outros, mas esquecem de olhar para suas próprias questões, seus próprios problemas. As pessoas preocupadas têm dificuldade de concentração, estão desconectadas do presente, fazem o que a consciência, fazem com que a consciência se desvie, se desfoque do principal, que é cuidar de si mesmo. Isso é egoísmo? Não. Egoísmo é cuidar só de si. É pensar só em si. Se buscarmos a etimologia da palavra egoísmo, ela fala de um autocuidado, de um cuidar de si mesmo. Não há problema algum em cuidar de nós mesmos. Nós acabamos dando um sentido para a palavra egoísmo que acabou, de certa forma, nos distanciando desse cuidado, desse autocuidado. Quando a gente pensa que a gente vai cuidar da gente, as pessoas logo falam assim, mas você é muito egoísta. Mas eu seria egoísta se eu pensasse só em mim. Se existe em mim o autocuidado, a atenção às minhas questões reencarnatórias, e mesmo assim eu ainda tiro tempo para cuidar dos outros, tudo bem. Mas se eu só cuido de mim e não olho ninguém, aí é um problema. Mas não é problema quando eu cuido de mim primeiro. Isso é essencial. Só cuida de alguém quem está cuidado. Então você precisa estar bem
para cuidar dos outros. E o Espírito continua. Quando dizemos que nos preocupamos com os outros, quase sempre estamos nos abstraindo das atitudes que não temos coragem de tomar. Eu desvio a minha atenção para os outros como uma forma de não dar atenção para aquilo que eu preciso fazer, para a atitude que eu preciso tomar. Das responsabilidades que não queremos assumir. Então eu falo, mas eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu esposo, eu cuido da minha esposa, eu tenho um filho para dar conta, eu me preocupo com a minha família. Eu estou, de certa forma, fugindo da responsabilidade que eu tenho comigo mesmo. Das carências afetivas que negamos em nós mesmos, ou a nós mesmos, da atenção e o carinho que a gente pode dar a gente, dos atos incoerentes que praticamos e não admitimos. Então eu desvio a atenção de perceber isso em mim, daquilo que eu faço e não admito, porque eu estou preocupado com as situações externas, com as pessoas e com as coisas que estão ao meu redor. Dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Deslocamos todos os nossos esforços, atenção e potencialidades para socorrer, proteger, salvar, convencer e aconselhar nossos companheiros de viagem. Olvidando, muitas vezes, propositadamente ou não, nossa primeira e mais importante tarefa na Terra, a nossa transformação interior. Então, cuidar de nós, cuidar da nossa caminhada, voltar a atenção para nós é a nossa tarefa primeira. Por quê? Porque é nesse lugar de autocuidado que nós estamos nos aprimorando. Porque quando eu faço o autocuidado, eu observo autocuidado e autoamor. Eu observo onde estão as minhas falhas, eu não sou cruel com elas, mas também não sou condescendente com os meus erros. Eu observo os erros que cometo, as falhas que eu tenho e trabalho para poder solucioná-las. Mas quando eu, de certo modo, gero uma preocupação excessiva, sempre direcionada aos outros, às outras pessoas, as pessoas que às vezes nem estão mais na minha caminhada, quando eu ajo dessa forma, eu estou desviando a atenção de mim. Eu estou impedindo que eu progrida. E os Espíritos, na questão 264, dizem o seguinte: o que é que dirige o Espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, se cada espírito escolhe o seu próprio destino aqui na Terra, né, as próprias vivências, talvez destino não fosse a palavra mais adequada, mas as suas próprias vivências na Terra, por que eu me preocupo com a escolha desse espírito e não me ocupo com as minhas escolhas? E quando eu digo preocupar-se com o outro, não é o zelo e o cuidado com a pessoa, não é a compaixão que nós devemos ter com as pessoas, mas é o distanciamento que nós tomamos das nossas próprias questões para direcionarmos apenas aos outros. Então, como o Espírito Hamed nos convoca a pensar, de certo modo eu estou desviando a atenção de mim, eu estou desviando a atenção daquilo que eu preciso cuidar em mim, me preocupando com os outros, me ocupando de forma antecipada, causando para mim e talvez para os outros, porque
Normalmente, quando alguém se preocupa demais com o outro, acaba sendo invasivo e invadindo a vida do outro. Acaba invadindo o espaço daquele espírito com as suas escolhas, com os caminhos que ele quer tomar. Porque julga saber o que é melhor para o outro. Eu vou te dar um conselho, faz assim, age dessa forma. Estou muito preocupado com você. Eu vou te aconselhar a fazer tal coisa, eu vou te ajudar nisso. E quando a gente vê, a gente está atropelando os outros sem, às vezes, pedir permissão para a pessoa, para que a gente faça aquilo, para que a gente haja daquela maneira, para que a gente tome tal decisão. Então, é muito perigoso quando nós direcionamos toda a nossa energia psíquica e espiritual para apenas os outros, a preocupação apenas com os outros, e esquecemos de ocupar o nosso tempo, a nossa energia conosco mesmo. Lembrando que não há, neste lugar, nenhum traço de egoísmo. E que precisamos respeitar a escolha das pessoas, respeitar a escolha dos espíritos, mesmo que ele tome caminhos equivocados. E isso não quer dizer desamparar, mas é respeitar o livre-arbítrio dele caminhar, dele ter escolhido caminhar por aquele caminho, aquela trilha. Mesmo que seja doloroso. Escolher o caminho das drogas, por exemplo. A gente pode conversar, oferecer ajuda, tentar ajudar, mas se ele não quer, nós não podemos fazer nada. Forçar, obrigar, violentar seria um equívoco. E aquele espírito escolheu, mesmo que não estivesse, de certo modo, dentro do seu projeto reencarnatório, estando aqui na Terra, ele escolheu. Ele teve a oportunidade de escolher outro caminho, mas ele escolheu viver aquela experiência, escolheu viver aquela dor, escolheu viver aquele aprendizado. Então cabe a nós fazer o que, muitas das vezes, o que nos resta, nossas preces, orações, e aguardar o momento que aquele espírito desperta, seja nesta ou em outra vida. Eu agradeço vocês por esse momento de compartilhamento de ideias. Que Jesus, em seu amor infinito, Deus em sua bondade, nosso Pai maior, possa cobrir sua vida, amparar as suas escolhas e seus caminhos e te ajudar a voltar a atenção para você, com o alto amor e o alto cuidado que tanto tem sido necessário para o nosso aprimoramento espiritual. Fiquem em paz. A seguir, Elos que unem, momento dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda para o refrigério de suas aflições e o aprimoramento na caminhada evolutiva. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos,
perdoando é que somos perdoados. E morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange de Ana. Essa falange, comandada por Arthur, não incorpora, age em nossos pensamentos. Procuremos uma posição confortável para recebermos esses amigos, que também fluidificarão as nossas águas. É hora de agradecermos a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, nossos amigos espirituais e toda essa falange bendita da nossa casa de Cambinda. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as orientações que recebemos nesta noite e que cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Senhor,
Agradecemos pelo socorro enviado aos irmãos que passam por provações maiores e que sejam assistidos em suas aflições e que possam compreender que são necessárias ao adiantamento moral. Dai-lhes a força de não sucumbirem ao desespero. Encha seus corações de amor e coragem para seguirem em frente. Que assim seja. Convidamos a todos para o nosso próximo encontro no dia 16 de março de 2022. Boa noite e que possamos continuar com essas vibrações de amor e luz. Fiquem com Deus.